Meninas, tudo bem com vocês? Gente, então no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho a vocês sobre o meu parto. Algumas meninas me pediram esse vídeo, mas eu confesso também que eu amo falar sobre isso. Todo mundo que me conhece, minha família, meus amigos, com certeza já me viu contar essa história pelo menos umas 3 vezes. Foi um dia muito especial na minha vida, foi uma emoção que eu nunca senti antes, então eu amo lembrar disso. Então eu resolvi vir contar pra vocês um pouquinho sobre o meu parto. Vamos lá? Bom, meninas, então o Gustavo nasceu dia 8 de dezembro de 2014, aqui na maternidade de Campinas. Acontece que no dia 7 eu acordei por volta das 9 horas da manhã, sentindo um desconforto assim no meu quadril, como dizia minha avó, nas minhas cadeiras, sentia as cadeiras pegando. Uma sensação de que eu não conseguia esticar o meu corpo, sabe? Eu tava assim andando meio curvadinha, meio igual galinha. Dia 7 era um domingo. E daí eu acordei, eu tinha dormido aqui na casa da minha mãe. E falei, mãe, eu estou sentindo um desconforto assim, assim. Minha mãe falou, vamos pro hospital. Mas ninguém, eu tenho certeza de que ninguém, nem minha mãe, nem meu marido, nem eu, tinha noção de que o Gustavo já ia nascer naquele dia. Porque era uma dor assim, eu imaginei estourar bolsa e tudo. E eu senti só uma... Fomos pro hospital. Logo que eu engravidei, eu já comecei a pesquisar os hospitais aqui de Campinas, quais eram, assim, os melhores, sabe, o melhor atendimento para o bebê. E eu decidi pela maternidade por 2 motivos. O primeiro, porque na maternidade eles têm uma taxa muito alta de parto normal, e eu queria muito parto normal. E segundo, porque ele é o hospital aqui de Campinas mais especializado nisso, é só nascimento, é só parto, é só mãe, é só bebê, então eu optei por ir pra lá. Chegando lá, eu fui atendida por uma médica, que eu não vou me recordar o nome, e ela era uma grossa, ela era uma médica, eu não sei se por causa da quantidade, o dia a dia, não sei se ela tava num dia ruim da vida dela, mas ela foi muito grossa comigo, porque ela foi fazer o exame de toque, né? Gente, é desconhecido, foi meu primeiro filho, eu não sabia nada como ia ser. E quando ela fez o exame em mim, eu senti um pouco de dor e repuxei o meu corpo. E ela foi super grossa, dizendo que eu tava fazendo graça, que não tava doendo, que era pra eu parar de graça. Bom, aí eu me acalmei, fiquei calminha e falei, bom, eu tô dependendo dela, então vamos com calma. Aí ela fez o exame de toque e falou pra mim, realmente você já está com 4 dedos de dilatação, você vai ficar no hospital e o seu bebê vai nascer. Gente do céu, foi uma mistura de emoção com medo, com desespero. Foi assim uma coisa muito louca, foi um misto de sensações. A ajudante dela, né, a enfermeira que tava lá, foi e chamou o meu marido, porque como eu não tinha marcado cesárea, nada, eu ainda não tinha a papelada do convênio médico. Então meu marido precisava agilizar esses papéis. Também foi uma coisa muito engraçada e que eu guardo essa recordação. Foi quando meu marido chegou e ela falou, olha, o seu filho vai nascer, você precisa dar andamento, fazer os papéis. E o meu marido ficou muito nervoso, desesperado, andando de um lado pro outro, não sabia o que fazer. Mais uma vez a médica grossa entrou em ação e mandou ele se acalmar, fica calmo, parar de desespero, pegar o papel e fazer o que tem que ser feito. Ela falou, exatamente. Bom, aí enquanto meu marido foi lá ajeitar as papeladas, eu fiquei numa salinha esperando acertar tudo pra subir pra sala de pré-parto. Nessa salinha tinha outras grávidas também esperando a mesma coisa do que eu e tinha alguns enfermeiros conversando. Tinha uma, eu me lembro o nome dela até hoje, é Angélica, o nome da enfermeira, ela era muito boazinha, e mais um rapaz que eu não sabia o nome. E nessa hora eu tava chorando, eu tava muito nervosa, e ela veio conversar comigo, falou assim, calma, vai dar tudo certo. E ela falou assim, eu posso te ajudar? Eu falei, eu queria muito ver a minha mãe, porque minha mãe também estava no hospital comigo. Ela falou, então, eu não poderia, mas eu vou chamar sua mãe aqui pra você falar com ela rapidinho e ela vai ter que sair já. Falei, tudo bem, chama e, nossa, vai me ajudar. A enfermeira muito boazinha foi lá, chamou, deixou minha mãe entrar, minha mãe ficou uns 5 minutinhos ali comigo, me acalmou, nós conversamos e minha mãe saiu. E eu continuei naquela salinha porque demorou acho que em torno de uns 40 minutos pra Unimed liberar e tudo. O parto, tudo certinho. Então eu fiquei lá esperando. E nesse tempo que eu fiquei esperando, gente, tinha 2 enfermeiros conversando.
um dizia pro outro assim, ah, não, vai você. Ah, eu já fui da outra vez. Ah, não, vai você, a gente vai ter que passar por aqui. E eu prestando atenção naquilo e tentando entender sobre o que eles estavam falando, né? E aí, pro meu desespero, pra minha agonia, de repente o rapaz desceu empurrando um carrinho de um bebê que tinha morrido. Ai, gente. E ele tinha morrido, ele não tinha resistido ao parto, teve algum problema. E assim, nossa, isso na hora acabou comigo, eu fiquei desesperada, porque eles passaram com um bebezinho assim por mim, eles tinham que passar por algum lugar, né? Mas aquilo, nossa, me marcou demais. Eu fiquei totalmente desesperada. Mas aí, passados esses 40 minutos, a gente subiu para a sala de pré-parto. Aí na sala de pré-parto eu podia ter uma acompanhante, tinha que ser mulher e óbvio que foi a minha mãe. Com certeza se vocês me acompanham aí, vocês sabem que eu não vivo sem minha mãe. E nessa hora então era tudo que eu queria, era minha mãe do meu lado. Eu gostaria muito que ficasse minha mãe e meu marido, mas homem não pode subir nessa sala de pré-parto. Porque a sala de pré-parto é uma salinha que fica acho que 5 ou 6 grávidas em trabalho de parto. Então passa enfermeiro toda hora, médico toda hora, faz exame, caminha e a mulherada fica nua e faz exame de toque, então com certeza não pode ter homem mesmo. Então subimos para a sala de pré-parto, era mais ou menos uma meio-dia, 1 hora da tarde. Eu cheguei na sala de pré-parto, já tinha uma gravidinha no chuveiro. Isso eu vou contar pra vocês mais pra frente também, mas é muito legal lá na maternidade. Então ela já tava no chuveiro e ela gritava muito, com muita dor. E eu fiquei meio sem entender, porque eu falei, gente, mas eu tô em trabalho de parto, eu não tô sentindo toda essa dor. Eu acho que essa moça aí tá exagerando. Espera, Regiane, espera que você já vai ver. Bom, então aí eu cheguei lá na sala de pré-parto, eles me colocaram no soro, fizeram os exames, tudo certinho, e a enfermeira me colocou pra caminhar, pra ajudar na dilatação. E eu andava lá e pra cá, e as horas foram passando, as horas foram passando. Eu sei que deu 9 horas da noite, eu tava com 5 dedos de dilatação. E não tava mais progredindo, sabe? E não dava pra eu continuar todo aquele tempo. Daí veio um médico, gente, e o que teve a médica que me atendeu de grossa, teve todas as enfermeiras que foram maravilhosas comigo, sabe? Super pacientes, elas ensinavam, elas estavam ali, elas davam força. Então, assim, se eu puder indicar um hospital, eu indico a maternidade, porque apesar de eu ter sido, assim, maltratada pela primeira médica que me atendeu lá embaixo, a equipe toda ali do pré-parto, do parto, eles foram maravilhosos comigo, maravilhosos. Foi por volta de 8h30, 9 horas da noite, mudou o turno e veio um novo médico, o Dr. Marcos, se eu não me engano. Gente, eu tive com o médico de plantão, tá? Porque assim, eu fiz o acompanhamento com o meu ginecologista e ele cobraria 5 mil reais pra fazer o meu parto. Só que como minha gravidez foi bem tranquila, uma gravidez que eu não tive problema nenhum, graças a Deus, eu resolvi ter com o médico do plantão. Mesmo porque o meu médico ginecologista dá plantão na maternidade. Então se eu tivesse sorte, eu pegava plantão com ele. Mas assim, eu também tive muita sorte porque o Dr. Marcos, que foi que fez o meu parto, foi maravilhoso comigo. Ele foi um médico, assim, excepcional. Trocou o plantão e o Dr. Marcos foi lá me ver, né, me conhecer e tal. Eu contei pra ele que eu já tava lá desde aquele horário e tal. Ele falou, bom, então vamos fazer esse bebezinho nascer hoje ainda. Eu vou aumentar o seu soro, né, aumentou a quantidade lá de remédio pra acelerar o parto. Você come uma gelatina, porque eu tava o dia inteiro sem comer. E depois você já vai pro chuveiro. Mais uma vez eu não entendi, porque quando as meninas iam pro chuveiro, elas já estavam com muita dor, já muito em trabalho de parto. Mas enfim, eu comi a gelatina e fui andando pro chuveiro. O chuveiro era no quarto, gente. Quando eu pisei no chuveiro, começaram as contrações. Eu senti bastante dor, muita dor. E daí a enfermeira disse pra mim, olha mãezinha, agora você está em trabalho de parto. Gente do céu, e daí eu sentia muita dor e eu chorava muito, 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 mas eu aguentei firme. Então eu fiquei no chuveiro em torno de uma meia hora mais ou menos. Depois o médico veio e me examinou, eu já tava dilatando mais, já tava com 5 dedos e meio e foi subindo. Aí eu fiz exercício na bola também, eu achei muito legal os exercícios porque
Assim, gente, dá uma aliviadinha na dor. Não vou mentir pra vocês que, nossa, curou minha dor, porque não curou. Mas ele me ajudou a dilatar também e a relaxar. Então, super bacana isso na maternidade. São os exercícios que a gente faz pra ajudar o parto normal. Eu queria muito, muito, muito o parto normal. E eu queria muito o parto normal, né? Então eu fiz os exercícios e como era o meu primeiro filho, eu fiquei 4 horas em trabalho de parto. Então eu fiquei 10, 11, meia-noite, 1h e pouco da manhã, 1h20, o Gustavo nasceu. Então, durante todo esse tempo que eu fiquei em trabalho de parto, as enfermeiras foram muito boazinhas, elas foram muito pacientes, porque a gente grita, a gente chora, a gente sente dor e gente, toda hora passa um enfermeiro pra te fazer o exame pra ver se você tá dilatando, pra ver se tá tudo certo. E elas tiveram muita paciência comigo, me trataram muitíssimo bem, sabe? Foi maravilhoso. Bom, aí chegou a hora do Gustavo nascer. A minha mãe desceu e o meu marido subiu pra assistir o parto. Então, depois que eu fui pra sala de cirurgia, né, tipo, eu já tava com 8 dedos de dilatação, que é o mínimo que tem que estar pra ter o parto. Eu já tava com 8 dedos de dilatação, eu fui pra sala de cirurgia, minha mãe desceu e o meu marido. Foi uma coisa muito engraçada também, porque o meu marido nervoso, né, chegou e foi entrando, sabe? Foi entrando na sala de cirurgia e sem a roupa, nada preparado. Levou uma super bronca, porque não pode, né? Então a enfermeira falou, o que você tá fazendo aqui? Vai pra fora, tem que esperar chamar, vai colocar roupa e não sei o quê. E eu lá, ainda com muita dor, porque eu ainda não tinha tomado anestesia. Com certeza, o meu maior medo, assim, de toda vez que eu pensava no parto, era a anestesia, aquela... a RAC, né, que é dada aqui na coluna. Eu tinha muito medo dessa anestesia. Mas na hora que eu fui tomar anestesia, eu tava com tanta dor da contração que eu nem senti nada. Ela só falou pra mim, olha, fica quietinha, não pode se mexer, né? E aguenta firme a contração que eu vou te dar anestesia. Eu fiquei lá quietinha, na posição assim, né? Corpinho curvado pra frente. Ela colocou, me deu anestesia. Eu senti mais 2 contrações bem fortes e depois eu não sentia mais dor. Gente, que delícia, eu relaxei, minha vontade era de dormir, sabe? O corpo relaxou, passou toda aquela dor que eu tava sentindo. Aí eu consegui ver o que tava acontecendo, sabe? Eu comecei a olhar, aí tava toda a equipe assim em volta. Eu acho que tinha por volta de umas 5 enfermeiras, mais a pediatra, mais o médico. Então tinha muita gente ali. Eles são muito bons no que eles fazem, gente, são maravilhosos. E daí o médico começou a brincar comigo, né, conversar, brincar comigo e me deixou super descontraída. E eu já estava em trabalho de parto. Eu sentia o Gustavo empurrar para querer sair, mas eu não sentia mais dor. Isso era uma delícia. Não sentir dor foi maravilhoso. Só que aí eu comecei a ter dificuldade em sentir as contrações, né? Porque como eu estava anestesiada, eu não estava sentindo mais. Então, mais uma vez, aí veio a pediatra e me ensinou a maneira certa de fazer força. Ela falou, olha, você vai puxar o seu ar, vai segurar aqui nos ferrinhos do lado e vai fazer toda a sua força hora que vier a sua contração. Mas como eu não estava sentindo anestesia, o médico me ajudou. Ele colocou a mão na minha barriga e falou, olha, eu vou te avisar quando vier a contração, você faz força. Eu falei, ok, vamos lá, tô bem, agora tô sem dor, tô tranquila, vamos botar esse nenê pra nascer. Nisso, meu marido entrou, sentou do meu lado, assim, pra assistir o parto. Foi muito, muito emocionante também. Foi muito legal. Então, meu marido entrou e sentou ali do ladinho. E aí foi. O médico botou a mão na minha barriga. A primeira vez que eu fiz errado, porque eu soltei o ar, então eu não usei toda a minha força. Na segunda vez que eu fiz, o Gustavo nasceu, assim, super rápido. O Gustavo nasceu. Ele tava com um cordãozinho no pescoço. Isso eu tinha muito medo, muito medo mesmo de acontecer alguma coisa. E o Dr. Marcos também, antes do parto, super me acalmou. Ele falou, na hora que nascer, a gente vai desenrolar. Isso é super normal acontecer, não precisa se preocupar. Então, nasceu. E, ai, gente, foi maravilhoso. Foi, assim, uma emoção que não tem igual. Não tem nada nesse mundo que se compare a essa emoção. O bebê nasceu lindo, chorando, todo vermelhinho de ação de sangue. E aí foi a melhor coisa do mundo, a melhor sensação do mundo. O meu marido
feliz da vida, eu muito feliz. A gente, nossa, foi maravilhoso. Foi assim, um momento inesquecível da minha vida. Bom, aí o Gustavo nasceu, foi aquela festa, nós tiramos várias fotos. Na maternidade pode entrar com celular, com câmera, só não pode filmar, né? Mas foto é liberado. Então meu marido tirou várias fotos. As enfermeiras também tiraram várias fotos, porque o Renato ficou nervoso na hora e ele não conseguia tirar foto nenhuma. Então as enfermeiras tiraram bastante foto pra gente. Aí levaram o Gu pra lavar, pra limpar e tudo, enquanto o médico terminava ali os procedimentos. E daí eles me tiraram da sala de cirurgia, me deixaram na maca ali no corredor, enquanto o Gustavo tava trocando de roupinha, dando banho, fazendo o exame do pezinho, do olho, e super rápido, em torno de meia hora assim, eles já trouxeram o Gustavo pra mim. Aí veio a pediatra, super atenciosa também, me ensinar a amamentar. Gente, quem é mãe aí sabe que a amamentação é uma coisa difícil, até você pegar o jeito, até o bebê pegar. Graças a Deus, o Gustavo sempre foi um mamão, sabe? Nossa, não tinha problema pra ele. Então, logo que ela me trouxe, que ela veio me ensinar como segurar o seio, como segurar o bebê, eu coloquei ele já grudou e já começou a mamar ali mesmo. Até a pediatra falou pra mim assim, nossa, mas ele tá mamando? Eu falei, ele tá. Então, a questão da amamentação deu tudo certo. Outra coisa muito legal da maternidade é que o seu filho fica 100% com você. Então, ele tinha acabado de nascer, eles só tiraram de mim pra limpar, lavar, me trouxe de volta e ele já foi comigo para o quarto. Então eu amamentei, ele dormiu, ele fica num bercinho, assim, do lado, né, da cama da mãe o tempo todo. Ele só sai de lá pra fazer exame, saiu de lá pra fazer um exame do ouvido, pra pesar e essas coisas. Do resto ele fica 100% com você, tá? Eu achei isso maravilhoso na maternidade, porque eu tenho muito medo dessas histórias de troca, de bebê que some. E também porque você já vai aprendendo, né, gente? Porque lá na maternidade, se acontece alguma coisa, você tem a enfermeira, você tem ali o seu marido 100% do seu lado, a sua mãe, tudo. Agora em casa é diferente, né? Em casa é você sozinha. Então eu acho que o bebê estar com você os 3 dias lá na maternidade, 100% do tempo, ajuda, é um aprendizado. Bom, meninas, então foi isso. Aí depois, nos outros dias, foi só alegria, né? No primeiro dia de manhã, né? Porque eu nasci na madrugada, então de manhã só que eu pude tomar banho e tudo. E daí eu comecei a receber as visitas e daí foi tudo maravilhoso. Foi tudo muito lindo, foi um dia muito especial na minha vida. É isso aí, meninas. Esse foi o meu parto, essa foi a minha história aí de vida. Para algumas meninas que me perguntam se eu quero ter outro filho, não, eu não quero, eu vou ficar só no Gustavo. Eu acho que além de todas essas coisas, né, que a gente passa, a gravidez, as dores e tudo, o mundo hoje tá difícil você criar um filho, quem dirá 2. Então, eu tô parando por aqui. Mas então eu vim contar pra vocês um dia muito especial da minha vida, um dia maravilhoso, e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, vocês cliquem em gostei, se inscreve aqui no meu canal, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!